aqui é Pai d'Hermes e Xangô, dirigente da tenda de Umbanda, Caboclo Jiboia e a Pilintra das Almas. Este vídeo é uma pequena reflexão de curiosidades sobre a Calunga. A diversidade de fundamentos de Umbanda é muito grande, como vocês sabem, assim como das demais religiões de terreiro. E eu gostaria, portanto, de trazer essas curiosidades. Se não for o fundamento da sua casa, tudo bem, mas vamos lembrar sempre a importância de respeitar os fundamentos das casas alheias. Inclusive, algumas dessas informações também não são fundamentos da casa que eu dirijo, mas eu aprendi na convivência, no diálogo, em viagens. Então, como nós dissemos, a ideia de curiosidades, situações interessantes. A primeira delas, das quais eu quero tratar, é a chamada Pedra d'Ara. Esta aqui é uma pedra d'Ara que é facilmente encontrada em lojas de religião, né, onde se vendem objetos de culto, de fundamentos, de assentamentos, de firmeza, etc. e tal. Qual o fundamento desta Pedra d'Ara? Primeiro vamos pensar na origem. Pedra d'Ara, ara significa altar em latim e também em português clássico. A Pedra d'Ara vem da seguinte situação: os altares da Igreja Católica Romana geralmente são ou em madeira hoje, mas principalmente no passado em mármore ou em pedras. E quando um padre ia celebrar missa na casa de alguém, numa capela em que não havia um altar, não havia uma fundamentação, digamos assim, na nossa linguagem de Umbanda, ele costumava levar uma pequena pedra de mármore, onde, segundo os dogmas da Igreja Católica, havia a consagração do pão e do vinho. Então, a origem da Pedra d'Ara é esta. Com o tempo, principalmente a partir do Concílio Vaticano II, ela começou a ser dispensável em muitos casos. Então nós temos, por exemplo, padres que celebram missa, às vezes, no capô de um caminhão. Numa região distante, numa comunidade distante, vai-se com um caminhãozinho, coloca-se depois uma alfaia, como se chama, uma toalha, e se celebra a missa ali, ou no chão. Então ela passou a ser não obrigatória. Muito bem. Agora, no contexto da Umbanda, no contexto de religiões de terreiro de modo geral, nós chamamos de Pedra d'Ara, geralmente, esse objeto aqui que é ou de mármore ou às vezes até de gesso e costuma trazer uma cruz. Esta Pedra d'Ara, para as religiões de terreiro, muitas vezes funcionam como um elemento numa calunguinha. Às vezes o Exu ou a Pombogira, de frente de uma casa, é de calunga, então se faz uma pequena calunguinha na própria tronqueira e se usa a Pedra d'Ara. Também em alguns assentamentos, o uso é bastante diversificado e eu não vou entrar aqui em particularidades, mas eu gostaria de apresentar porque nem todo mundo conhece. Esta é a Pedra d'Ara. E para nós umbandistas, que é um conceito diferente da Igreja Católica pré-Concílio Vaticano II. Embora ainda os altares tenham relíquias, etc. e tal, mas eu não vou entrar na questão da Igreja Católica por conta do tamanho do vídeo também. A segunda curiosidade, que nem todo umbandista conhece, é o chamado cruzeiro comprado ou cruzeiro lavado. Comprado aqui não tem um sentido de mercadológico, financeiro. O cruzeiro comprado ou cruzeiro lavado é o cruzeiro de uma calunga, de um cemitério, de uma calunga pequena, que em algumas regiões tem a seguinte tradição: pesquisa-se se aquele cruzeiro tem um dono, como se chama popularmente, e não tendo o dono, existe uma consagração, não entrarei aqui nos detalhes da ritualística, em que uma casa específica de Umbanda assume aquele cruzeiro de uma calunga como seu. E o que isso significa na prática? Posse? Não, mas trabalho. Significa que toda negatividade, toda demanda, toda situação negativa que chega àquela calunga vai diretamente para aquela casa que assumiu aquele cruzeiro. Daí o nome cruzeiro lavado, que tem um pouco a ver com a ritualística de consagração, ou cruzeiro comprado, repito, que não tem nada a ver com questão mercadológica, que não tem nada a ver com uma questão financeira. Pai d'Hermes, eu nunca ouvi falar disso. Pois é, não é porque você não ouviu falar que não existe, como eu costumo dizer, e até coloquei no meu livro Exu e a Teologia do Desalinho, nós umbandistas não podemos ser umbandistas Padre Quevedo. Isto não existe, né? Na verdade, muitas vezes existe, mas a gente que não conhece. Então há regiões em que se usa esse conceito do cruzeiro lavado, e de qualquer forma, se na sua região não usa, não significa que sua casa não esteja trabalhando para quebrar demanda, para equilibrar pessoas, equilibrar ambientes, independentemente dessa ritualística que é específica de um segmento. Não estou dizendo segmento umbandista X ou Y, mas digamos assim, alguns segmentos trabalham assim
e algumas regiões também, outras não, e está tudo correto, porque a espiritualidade não está atrás de placa, não está atrás apenas de ritualística específica, mas ela trabalha para o bem individual e bem coletivo e sempre respeitando o livre-arbítrio. O importante deste vídeo é a gente sempre lembrar que temos muito a aprender, muito a respeitar a diversidade e principalmente a nossa Umbanda é um conhecimento sem fim. Então sempre tenhamos o coração aberto, a mente também, e antes de dizer que algo não existe ou não existe tal fundamento, vamos pesquisar, vamos visitar irmãos, vamos viajar, vamos aprender. Lembrando que o conhecimento não vem apenas por meio dos livros, mas principalmente pela vivência com os pés descalços no terreno. Abraço, gratidão e axé.